E aí, pessoal? Coisa boa, segunda boa, semana boa, coisa maravilhosa, né? Estamos aqui, independente dos desafios que cada um possa estar vivendo, mas estamos aqui com a oportunidade de começar, com a oportunidade de fazer diferente, com a oportunidade de fazer, né? Já é uma grande oportunidade. Então, por mais que possa parecer difícil, por mais que possa. Temos e devemos ter os desafios, né? Porque se a gente não tiver, é aquela história assim, ó. Se não tivesse uma escada, uma criança pequenininha, ela não teria possibilidade de movimentar a perninha para cima, subir nas coisas, para aprender a subir em tantas outras, né? Se não tivesse ali um desafio ou alguma outra coisa, a criança ela não conseguiria desenvolver algumas atividades, né? Se a gente não tivesse os desafios, a gente não mudaria de nível. E até um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, né? Mas antes de entrar no tema, vamos dar aquela respirada boa? Da onde você estiver, tá? Se tiver gente por perto, você pode fazer mais contido, mas faça. Respira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, respira. Coisa boa, né? Ai, gente, olha, você sabe que às vezes a gente fica um tempo sem respirar, assim, ó, até dói, né, quando a gente respira. Que coisa louca. E assim, ó, aí tá o remédio pra muita coisa mesmo. Com as crianças, né, eu vou falar, vou sempre trazer aqui pra vocês, mas eu faço muito isso com as crianças, porque às vezes eles estão gritando assim, chorando, bati o pé e tal, estão chorando. E é mágico, né? A hora que você fala assim, peraí, calma, calma. Enquanto você grita, o ar sai. Você precisa que o ar entre pra parar de doer. E mesmo a criança gritando ali, não sei o que, se você fala, presta atenção, o ar tá saindo, respira. Cara, é muito, muito louco, porque na hora, assim, ó, ele percebe o corpinho. Aí eu falo, tá doendo? Não, não tá. Era o susto. E a gente faz isso, né? A gente cresceu e continua fazendo a mesma coisa. A gente grita, esbraveja. E eu não vou, eu não quero isso. Ai, segunda-feira, eu não quero trabalhar. Só que, ó, a hora que eu respiro, eu falo, opa, peraí, gente, segunda-feira, que delícia, tô aqui, tô viva, né? Bora lá então pro tema? Então hoje a gente vai falar especificamente da fatia da vida do intelecto, né? Dessa questão agora das coisinhas que a gente coloca dentro da mente. O que a gente traz aqui pra nossa mente? E aí, ó, pra vocês já se programarem, já saberem o que nós vamos ter por aqui. A gente vai correr ali por coisas que nos ajudam, que ajudam essa parte, né, do intelectual. Vou trazer um pouquinho de informação sobre os pensamentos que a gente tem, uma reflexão pra gente pensar que pensamentos que eu tô colocando pra dentro, que referências que eu tô dando pro meu cérebro. E no final a gente vai falar um pouquinho de um método bem bacana pra que, assim, a partir do momento que eu conheço o meu perfil de comportamento, meu jeito de ser, tem gente que funciona de um jeito, com mais foco, tem gente que funciona com menos foco. Hoje a gente fala muito, né, de tantas coisas, do TDAH, né, do déficit de atenção. E aí, quanto mais a gente se conhece, mais estratégica eu sou para conseguir sim desenvolver minha parte intelectual. Então, é por isso que a gente vai correr. No final, esse método é bem bacana. Algumas pessoas podem conhecer já, método Pomodoro, mas se você não conhece, fica aqui que a gente vai falar sobre ele. Bom dia, Flá, segundou, que delícia, muito bom. Então assim, ó, como é que a gente está formando o nosso intelecto? Porque que a gente está formando, a gente está. Ninguém passa, né, sem pensar. A gente não consegue passar um dia sem pensar nas coisas e sem absorver as coisas, sem colocar coisa para dentro da nossa mente. Agora, o que eu estou colocando para dentro da minha mente é a grande questão. Porque pensa comigo, ó, eu tenho um desafio para resolver. Não tem receita de bolo e não tem mágica, gente. Pensa comigo assim, ó. Se eu falar pra você agora assim, se alguém aqui falar alemão, por favor, você é exceção, tá? Então, vamos imaginar que eu fale assim pra você. Você pode falar uma frase pra mim? Vai lá no restaurante e peça uma água em alemão. Vocês que estão aqui, que não sabem alemão, se alguém souber, não vale, hein? Não tem nem por onde começar, né? Eu não tenho essa referência, meu Deus. Não sei o que falar, não sei.
Ou sei lá, fala uma língua ainda mais diferente, assim. Eu não tenho nem como começar, eu vou fazer mímica, né? Eu vou fazer um outro tipo de comunicação, mas eu não consigo, não sai. A mesma coisa para o nosso dia. As referências que eu tenho na minha mente são as referências que eu vou usar para tudo. Eu vou usar para resolver os problemas, eu vou usar para conversar, eu vou usar no meu vocabulário. Então, o que eu tô colocando de referências dentro da minha mente? Agora eu vou tornar mais claro ainda. Eu gosto de deixar a coisa bem lúdica, assim, bem real pra gente trazer pra nossa realidade, né? Porque se eu ficar aqui só falando, não vale nada. Imagina assim, ó, eu começo a ver um monte de notícias ruins, de coisas ruins. Eu acordo, já coloco num jornal, e no jornal fala que o bandido roubou a velhinha, que não sei quem matou não sei quem, e que não sei o que lá. Então eu encho o meu dia, a minha fatia do dia ali, com referências né, pesadas. E acontece alguma coisa na minha vida, o cérebro ele gosta de agilidade, ele não perde tempo. O cérebro, a parte racional do cérebro, ela existe para nos proteger. Ele não vai ficar perdendo tempo, ele vai buscar a referência que ele tem de vida ou a referência mais breve que ele tiver tido. E aí é muito rápido eu usar essa referência do estresse, do xingamento, do que eu vi, sabe, dessa coisa pesada. Tô falando de uma fatia do dia. Agora vamos imaginar que a gente vai construindo os bloquinhos na nossa vida. Eu vou fazendo leituras, leituras inúteis. Eu vou vendo... Hoje em dia, né, a gente tem o próprio, por exemplo, um Instagram, uma postagem de Instagram. Porque não adianta, gente, a leitura não é só o livro. A leitura sempre vai ser a mesma coisa. Aí eu tô lendo lá, de repente, posts que não agregam, que tem uma leitura fula, uma coisa que não faz sentido nenhum. E aí são essas as referências que eu começo a ter. Presta atenção no seu vocabulário a partir do momento que você começa a conviver mais com uma pessoa ou com outra. Isso é muito legal, faz o teste, assim. Vai observando como você capta palavras de alguém. Você começa a conviver muito com alguém no trabalho, daqui a pouco você tá falando igual a ela, daqui a pouco você tá encontrando ali uma palavrinha que você colocou no meio. Aí alguém tá falando uma palavra muito diferente, que você acha até bonita, daqui a pouco você tá falando aquela palavra. Entende? Então essas referências que estão ao nosso redor é o que vai compor o nosso intelecto. É o que cada vez mais eu vou trazer pro meu dia. Aí quando eu vou lá pro livro oficial mesmo, que bacana, depois do livro a gente não sai sempre com uma palavrinha, algumas palavrinhas ali que a gente coloca no nosso dia a dia. E isso daí passa a não ser nem consciente, porque daí o meu cérebro ele armazena. A hora que eu preciso usar numa frase, eu vou conversar, do nada me vem uma palavra de referência, uma palavra bacana, uma palavra legal. Não é ali naquele momento só. No momento que eu tô lendo o livro, se o personagem ou a pessoa, né, o autor, repete muito uma palavra, eu vou usar muito no meu dia a dia ali. Mas depois vai passar um ano que eu li aquele livro. Aí numa conversa eu tenho aquele repertório por trás, tá guardadinho, agora já foi para uma outra área do cérebro. Mas eu tenho um repertório. Então assim, aqui eu falei do livro, mas não só do livro, né? De novo, vou falar do Instagram. O Instagram compõe o dia de todo mundo praticamente. O que você está lendo nas legendas do Instagram? O que você está lendo nos textos do Instagram? O que você está lendo na sua vida? O que você para? O que seu olho, o que chama a atenção do seu olho? Porque se você não treina o seu olhar, não vai chamar atenção mesmo. Quando tiver um texto muito robusto, você cansa rápido, porque você não treinou o seu cérebro. É a mesma coisa que eu dizer assim, ó. Eu vejo a galera lá no CrossFit, levantando uns pesão gigante, não sei o quê. Na hora eu já assusto, falo, Deus me livre, nem vou. Se eu não condicionar o meu cérebro pra dizer, mas eu não preciso pegar aquele pesão. Eu vou começar, tem um começo, tem um lugar pra quem chega. O meu cérebro rapidamente quer me proteger, fala, não, nem faz. Nem faz porque você não consegue carregar esse peso. A leitura, o intelecto é a mesma coisa. Se eu não vou treinando, ler uma coisa mais simples, depois uma coisa mais agradável, depois eu subo um pouquinho o nível, aí eu vou subindo, a hora que eu pego o texto mais robusto, não é assim, gente, eu não tô mentindo, não acontece só com vocês não, tá? Tô falando pra vocês, mas acontece comigo. Tem texto científico que eu pego pra ler, que na hora o cérebro fala, vamos tomar um café? Não é? Então, e aí assim, se observa, né? O autoconhecimento também é muito importante. Olha pra dentro e fala, acho que eu preciso treinar um pouco mais nos textos anteriores. Entende? Mas é legal a gente se conhecer, a gente fala, nossa, por que eu cansei tão rápido lendo esse texto? Nossa, né?
Então tem todo um contexto por trás, a gente vai construindo, sabe, esse intelecto, mas é importante a gente perseguir essa construção, né, não desistir dela. Então, ó, pra quem tá chegando, né, que esse é um horário que eu falo que são o pessoal passante na live, né, natural, porque às vezes tá se trocando, às vezes acaba de acordar, pega o celular um pouquinho, às vezes tá no carro, aí chega no trabalho, mas aí depois vai ficar gravada para que vocês possam assistir, tá bom? Na íntegra. Então hoje a live a gente vai falar da fatia da roda da vida. Então deixa eu só recapitular. A gente tem a roda da vida com a vida inteira. Só que a gente divide em quadrantes, né, para que a gente possa olhar bem profundamente para cada ponto da vida. A gente está trabalhando a roda da vida no nosso projeto que chama Mentalize e Realize. Tem o link na bio lá da Mentalize e Realize, que vai ficar aqui como colaborador dessa live. Para quem quiser conhecer, a gente tem um projeto bem bacana, entra toda segunda-feiras quinzenais para fazer um trabalho sobre a vida, um trabalho sobre autoconhecimento, com mentoria mais terapia. Então, para quem quiser conhecer, no final eu vou falar um pouquinho mais e depois tem o link também lá da bio. Então, por que a gente está trazendo essa live? Porque a gente está olhando agora as fatias da vida, está estudando as fatias da vida nessas lives, para quando a gente entrar no grupo à noite, a gente fazer exercício mão na massa, para cada um mudar a sua própria vida, tá bom? Então, essa live ela fala da fatia do desenvolvimento intelectual. Então, eu já trouxe aqui. Como é que a gente está formando o nosso intelecto? Porque que a gente está formando, a gente está. Não adianta, quando a gente é pequeno, né, às vezes a mãe fala assim, você não lê, se você não lê, você não vai, você não vai sair do lugar, não sei o quê. Mas a leitura de um livro, ela é um dos pontos. A gente está o tempo inteiro formando o nosso intelecto. Mas o que eu estou colocando para dentro desse cérebro? O que eu estou trazendo? Que referências que eu estou trazendo? E são essas referências que eu vou usar para resolver a minha vida. Qualquer coisa na minha vida. Numa conversa, eu vou usar as mesmas palavras que eu obtive numa leitura. Mas também no que eu vejo, eu vi uma forma de agir, né? Eu faço uma leitura daquela ação. E aí eu tenho que ter parâmetros dentro de mim para saber se eu quero agir daquele jeito ou não. Senão, uma coisa chamada neurônio espelho vai começar a espelhar primeira coisa, a coisa mais próxima que tiver. Então, se eu vejo até uma atitude de uma pessoa, se eu não tenho um monte de referência aqui para entender se aquilo é bom ou ruim para mim, e se eu não tenho o meu autoconhecimento, daqui a pouco eu tô agindo de formas que eu nem sei, só porque o meu neurônio tá copiando alguém. Entende? Como o desenvolvimento intelectual ele vai além da leitura, a gente está falando de todos os segmentos, a gente está falando de ficar o tempo inteiro mapeando o que vai entrar na sua mente, certo? Sabiam que os estudos têm variação, assim, tá? Mas tem estudo que falam que a gente chega a ter 80 mil pensamentos por dia. Aí tem controvérsias, né? Porque o grande lance, assim, da ciência é que tem controvérsia, isso é ótimo, né? Porque as pessoas estudam. Então tem gente que diz 20 mil. Mas, gente, 20 mil pensamentos por dia, pensa só. E aí tem estudo que fala 80 mil. E aí, é muito pensamento, é muita coisa. Mas de onde vêm esses pensamentos? Das nossas referências. Estava falando no começo da live, algumas pessoas podem não ter ouvido. Eu não vou saber pedir uma água em alemão se eu não tiver referência em alemão. Se eu não sei, gente, não sei por onde começar. Os meus pensamentos do dia, eles vão estar diretamente ligados com o que eu colocar para dentro da mente, entende? Ou seja, se eu estiver colocando muita coisa pesada, eu adoro ouvir história de quem tá doente, eu adoro conversar sobre problema, desgraça, não sei o quê, é isso que eu vou pensar o dia inteiro. Gente, fulana tá doente. Será? Nossa, tô sentindo uma dor na barriga. Será que eu tô com um negócio estranho? Será que eu tô doente? É isso que eu vou trazer, não tem jeito, é referência. A gente vive de referência. Agora, se eu tô trazendo coisas boas, aí é o contrário. Toda vez que eu tenho que pensar em alguma coisa, me vem aquela referência, né? Olha que legal, eu vi aquele vídeo e lá tava acontecendo um trabalho social. Ou, nossa, você viu que legal? Naquele vídeo ou naquele livro, aquela pessoa perdoava outra pessoa. Ou naquele livro o cara falava de uma forma de pensar diferente. Poxa, eu vou tentar isso. Então não tem jeito. A gente vai usar as referências que a gente está captando no momento. Daí seguindo um pouquinho mais, né? Formas da gente desenvolver nosso intelecto, né? Cada vez mais. Então, leitura regular. E eu reforço, hoje assim, tudo é leitura, né? Porque
Às vezes eu não tô lendo um livro, mas eu tô no Instagram. E eu tô lendo legenda de Instagram. O que eu tô lendo? O que eu tô vendo? O que tá passando ali pra mim, né? Tô lendo, às vezes, o que tá escrito ali, em qualquer lugar ali do celular. E aí? O que você tá lendo? O que você tá buscando? Qual é o seu ambiente ali? Outra forma, exploração dos hobbies. Porque uma coisa que eu gosto muito, eu capto com mais facilidade. Então, de repente, assim, eu vou num passeio. Não acontece isso. Às vezes eu tô numa viagem, vou num passeio e eu volto, parece que eu sou um professor de história. Que eu conto a história daquele lugar, como ele se formou e não sei o quê. Que eu falo, caramba, por que quando eu estudava história na escola eu ia tão mal? E olha aí, eu falei até detalhes, data que o negócio formou. Por quê? Porque o cérebro tá descontraído. Então, quando eu tô fazendo um hobby, né, quando vem uma captação de um hobby, é muito mais fácil de eu gravar, de eu memorizar e de eu desenvolver o meu intelecto. Então, utilizar o que é um hobby para você é muito importante para esse desenvolvimento. Meditação e reflexão. Tem uma série no Netflix que eu adoro, e aí vou até, né, indicar aqui, eu não me lembro o nome dela, até ver se eu acho aqui. Mas é uma série que explica a meditação de várias vertentes. E é muito legal porque eles fazem os experimentos com estudantes, fazem o pessoal, uma parcela de estudantes medita e a outra não. E a que medita se dá muito melhor nas provas. Então, é uma série bem didática e ela também, no final, ela faz um experimento de meditação de várias formas. Porque todo mundo acha que a meditação... todo mundo não, né? Não vou generalizar. Muita gente acha que a meditação é fechar o olho e não pensar em nada. Não é bem assim. Tem gente que acha que a meditação é com música. Tem gente que só conhece com música e acha que é com música. Tem gente que acha que é a respiração. Headspace, a Flávia falou aqui. Que chama a série no Netflix. A Flávia até colocou escrito aqui pra facilitar. Obrigada, Flávia. Então, tem gente que acha que a meditação é uma coisa e às vezes abandona. Mas não necessariamente, né? A gente medita quando a gente faz uma respiração profunda, como que a gente fez no começo da live. A gente medita quando a gente está de olho fechado e não está ouvindo nenhum som. A gente medita quando a gente está de olho aberto e o pensamento vai longe. Mas eu consigo me concentrar em uma coisa só, sabe? Eu consigo ficar focada ali. A meditação, ela acontece de várias maneiras, várias. A meditação acontece no meio de uma oração, porque você está focado num pensamento só, você está ali... com uma causa, principalmente nos momentos mais desafiadores. São os momentos que a gente faz orações verdadeiras e medita de verdade. Essa é uma grande forma de desenvolver o nosso intelecto. E nessa série do Netflix, né, que a Flá colocou aqui, Headspace, ela é muito legal porque ela vai te mostrar que não é só assim, porque parece muito superficial, né? Mas será que eu vou ficar de olho fechado, minha vida vai mudar? Ela explica o que acontece no cérebro, a sinapse neural que acontece, tá? Então vale a pena, assistam lá que aí lá vai se aprofundar um pouquinho mais. O networking intelectual, que é essa troca que a gente faz. Muitas vezes eu não tenho tempo ali para ler um livro, só que eu sento numa mesa com pessoas que você fala, meu, que conversa deliciosa, me trouxe pontos de vistas diferentes, me falou de uma coisa que eu não pensava daquele jeito, ou de uma coisa que eu nem sabia que existia. Porque é isso, eu sozinha sou muito mais fraca. Com o grupo, eu vou longe. Então, às vezes, numa conversa de família, sabe? Tem alguém ali que as suas ideias batem mais. Senta ali, às vezes aquela pessoa viu um documentário legal, ela te traz informação melhor e você capta melhor ainda do que se você tivesse assistido aquele documentário ou lido o livro do assunto. Então, tudo é válido para o desenvolvimento intelectual. O que vale é a gente trazer mais e mais e mais coisas pra gente. É a gente ter mais referências. E claro, vocês que estão aqui, se vocês estão aqui comigo é porque vocês já estão buscando autoconhecimento. Então, que seja voltado para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Quanto mais referência eu trouxer, se eu puder desenvolver o meu intelecto para isso, melhor ainda. Porque, gente, pasmem, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A gente desenvolve o nosso intelectual também por uma coisa horrível. Se eu fico lendo notícia ruim, cara, pensa comigo. Eu começo a pensar numa coisa que eu sequer pensava. Eu começo a entrar num universo que não me faz bem, que me causa outras sensações, que vão puxar outros pensamentos ruins, entende?
E lógico, tem horas que eu preciso me aprofundar numa situação mais pesada, mas tem que ter um objetivo. Por que eu vou me aprofundar naquela situação? Porque eu vou ajudar? Porque eu vou fazer alguma coisa? Vou sair do meu subjetivo aqui, vou falar claramente. Às vezes eu quero saber sobre coisas ruins que acontecem num espaço, num grupo ali, numa cidade, num bairro da onde você mora, mas para eu fazer alguma coisa por eles, para eu auxiliar. Agora, se for para ficar vendo notícia e ficar falando, ai, nossa, devia morrer, não sei o quê, o que eu tô trazendo pro meu intelecto? Entende? Se for para eu me aprofundar por uma causa, aí, ó, bacana, tem que fazer. A gente não pode viver no superficial, a gente tem que entender dados, fatos, números. Agora, se for para eu trazer notícia ruim pra minha cabeça, pra nada, vou dar um exemplo. Ó, na época do Covid, muita gente ficava acompanhando os números pra sofrer. Entende? Porque pensa, os números, o sensacionalismo dos números ali, que poderiam até nem ser corretos, eles nos traziam mal-estar. Eu podia fazer alguma coisa sobre aquilo? Não podia. Algumas pessoas se conscientizavam, olhavam os números e falavam, cara, eu não vou mesmo sair de casa, eu vou manter certinho o que tem que ser feito. Eu vou lavar a mão, eu vou usar o álcool, eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas tinha gente que recebia sacolinha do mercado, não cuidava de nada, pegava nas coisas, recebia visita e ficava assistindo os números. O que desenvolveu no intelecto de uma pessoa que fez isso? Entende? Então é aí que tá. Eu tenho que ter consciência do que eu quero colocar pra dentro da minha cabeça, pra dentro da minha mente. Aí, agora a gente já caminhando ali pro final, o que é importante? O autoconhecimento, né? Para eu desenvolver o meu intelectual, minha área intelectual, eu preciso me conhecer também. Senão eu começo a me comparar e aí eu começo a sofrer, porque eu não vou conseguir fazer igual aquela pessoa. Então pensa comigo, ó, tem uma pessoa que ela é mais introspectiva e ela viaja nos livros, porque ela não consegue conversar com as pessoas. E aí é aquela pessoa que lê um livro por semana. Aí eu não me conheço. Aí eu pego essa pessoa de referência, aí eu falo, gente, eu não tô lendo nenhum livro por mês, ela lê um por semana, de Jesus. Aí eu acabo comigo e aí eu travo. E eu não faço mais nada. Não leio nenhum por mês, mais que eu tava lendo, não leio nenhum por ano. Por quê? Porque eu não me conheço, porque eu queria ser igual a ela. Só que ela não consegue conversar com as pessoas, porque o perfil comportamental dela, o temperamento dela é diferente. Então é ali que ela se encontra, sabe? Ela, tô no meu lugar, tô sozinha, tô lendo, tô viajando na viagem. Que delícia, na viagem, tô viajando na leitura. Tô aqui, pronto, esse é meu lugar. Aí eu não me conheço, vou lá e quero ser igual a pessoa. Faz sentido? Então, o autoconhecimento pra tudo. Sua melhor comparação é você mesmo, é com você mesmo, você é a única. Então, pra que a gente consiga evoluir intelectualmente, eu preciso olhar pra mim e pensar que área que ainda não tá bacana. Por isso que a roda da vida, que a gente aborda na Mentalize e Realize, é tão poderosa. Porque tem área que eu olho e falo, tá 5. Porque a roda da vida, pra quem não conhece, ela vai de 0 a 10. Às vezes eu olho e falo, tá 5, mas tá ótimo que tá 5. Porque eu não quero usar o meu tempo desenvolvendo essa fatia. Só que eu preciso trabalhar isso, eu preciso me conhecer. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa mais metódica, ela sabe que ela faz sempre as mesmas coisas. Ela pega a chave daqui e coloca ali. E tá assim há 20 anos. E isso não é bom, não tem um desenvolvimento neural. Isso é até perigoso, né? Podem chegar doenças mentais ali, o Alzheimer mesmo, pela repetição, sempre, 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 sempre. Então, se eu sei que eu sou mais metódica e eu gosto sempre de colocar as coisas certinhas, colocar a caneca no lugar certinho, colocar a chave no lugar certinho, eu me conheço e eu sei que é importante eu criar novas sinapses neurais, daí eu começo a forçar essa mudança. Então, eu mudo a chave de lugar. Vai me dar um pane no começo, mas daqui a pouco isso forma um caminho seguro, um caminho mais consistente. Mas entende? Então, o que eu tô falando agora? É importante eu me conhecer, pra daí eu ver o que eu quero desenvolver do meu intelecto. A Daiane colocou assim, a comparação da maternidade aqui é o que massacra. Daiane, minha querida, olha, estamos juntas, porque toda mãe faz essa comparação. Mas eu te convido a realmente olhar pra dentro, o nosso melhor aliado, papel e caneta,
Escreve as coisas que você tem feito, até para toda mãe que estiver aqui, que for assistir essa live, todo pai, né? Escreve o que você tem feito, o que você faz, não o que você não faz. Escreve o que você faz, escreve a condição do seu filho, olha para aquilo e deixa bem perto, assim, para toda vez você poder se comparar com você. Falar, ó, eu preciso ser melhor que essa mulher aqui, eu preciso e eu quero evoluir aqui, ó. Eu só vou ser melhor que eu mesma. Porque vou te falar uma coisa, a grande maioria das pessoas está se protegendo e contando mentiras, sabia? A gente que trabalha diretamente com o autoconhecimento, a maioria das pessoas estão contando mentiras sobre a sua vida. E inconscientemente, tá? Não é assim, ela é uma mentirosa. Pra se proteger, ela tá dizendo que, não, porque eu lavo a minha louça antes dos meus filhos acordarem, não sei o quê. E às vezes isso não acontece todo dia. Porque o meu filho já faz isso, já faz aquilo, já levei meu filho. E muitas vezes não é verdade. Muitas vezes aquilo aconteceu uma vez na vida dela, e aí o cérebro dela, pra proteger, usa aquilo como referência. E fala assim, vou usar isso como exemplo sempre. Porque isso me faz bem, porque me gera aqui alguma coisa boa aqui dentro, tá? Então, me compadeço de você, entendo, sou mãe, tem lugares que eu me comparo também, mas agora já é o que a Lane falou, esse exercício eu já fiz, listar as coisas positivas e são maiores. Então é isso mesmo, assim, para as mães que estão aqui, né, eu faço esse exercício também, às vezes, né, poxa, precisa marcar um médico, tá um tempão sem marcar um médico que, né, lógico, é um médico que é um médico complementar, mas tá um tempão sem marcar, eu tô falando de mim mesmo. E aí às vezes eu fico com isso na cabeça, porque a gente foi treinado para olhar num boletim com 10 notas, com 10 matérias, a gente foi olhado para procurar rapidamente a matéria que eu tô mal, né? A gente, todo mundo, tá? Nós fomos, os nossos pais foram, os nossos avós foram, a gente foi rapidamente treinado para procurar o nosso erro, o que não tá legal pra gente. Então é natural. Na maternidade ela traz a nossa criança interior, então aí que vem mesmo, com dor, sabe? Então vamos trazer um tema bem, bem gostoso, Flá, vamos anotar aí pra trazer maternidade assim que possível, né? Que a gente faça uma live extra porque é gostoso falar desse tema, né? Somos mães também, eu e a Flavinha, e é bom trocar, fazer de repente uma roda de conversa, vamos pensar aqui. Então, quando a gente faz... a Flá fala, cada um faz 1% melhor a cada dia, né? Não precisa ser perfeito. A gente precisa ser um pouquinho melhor a cada dia e pra nós mesmos, comparando a gente com a gente mesmo. Então aqui, né? Que delícia, né? A gente vai falar de assunto assim, bem vida real, a gente até delira, né? Até fugir da live aqui, vou voltar. Quando eu tenho meu autoconhecimento, aí eu vou buscar as minhas estratégias. Então, se a pessoa é muito metódica, ela vai buscar mudar um pouquinho as coisas de lugar, o jeito de fazer, para se forçar mesmo a desenvolver o intelecto. Se a pessoa é muito dispersa, ela vai procurar uma estratégia para conseguir sair, né? Ela vai buscar uma estratégia para conseguir seguir firme no propósito dela. Por exemplo, né? Tem perfis comportamentais, eu vou falar de uma das ferramentas que é o DISC. O DISC, ele tem o perfil I, é o meu perfil, que é um perfil que ele gosta de abrir muitas caixinhas. O que é um perfil assim, que é aquele que dispersa muito rápido, que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, que quer conhecer muita coisa, pode fazer? Eu não consigo, de repente, ler um livro, tá? Isso é um perfil do I, até o meu também. O meu perfil é um perfil de dificuldade de ler o livro, só que aí hoje eu já tenho estratégias para conseguir seguir. Uma das estratégias pode ser leitura em grupo. Tem um monte de gente fazendo grupo de estudo de livro. Então, cara, entra num grupo de estudo, porque daí você sabe, bom, eu sei que eu disperso sozinha, mas eu vou entrar no grupo, porque em grupo eu sou boa, eu gosto de estar lá, de motivar, de falar no grupo. Normalmente, se a pessoa ela é um I, o mesmo que ela dispersa, ela também gosta de estar em grupo, de falar bastante. E aí, ela de repente entra no grupo e ó que legal, estrategicamente eu sei que no grupo eu vou conseguir terminar de ler esse livro. Não consigo ler, mas eu tô sempre em eventos, como ontem a Flavinha fez um evento sensacional, maravilhoso. Tô no evento, não consigo captar ali na leitura, só que eu vou no evento, eu ouço muito bem, até porque a gente é assim, né? Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é do toque mesmo, tá? Então, mas onde tá o ponto-chave daí? Autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu quero ser igual a Joana, a Maria, a Cláudia, o José. Eu quero ser igual a alguém,
né? E aí, quanto mais igual a outra pessoa eu quero ser, ó, vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Beleza? Agora, eu falei lá no começo, prometi uma técnica que é bem legal, é uma técnica chamada Pomodoro. Tem gente que fala método Pomodoro. Que é assim, pra quem dispersa, né? E todos nós em algum momento dispersamos né, um pouco, mas tem perfis que dispersam mais, outros menos. Essa técnica é uma técnica de foco em 1 hora, pra você ter 1 hora de foco e render e fazer. Que é assim, ó, você põe o relógio pra despertar mesmo, e aí você vai colocar pra despertar 25 minutos. Então, em 25 minutos o relógio desperta. Depois, 5 minutos o relógio desperta de novo. Depois, 25 minutos. Depois, 5, 25, 5. Depois eu coloco isso por escrito na legenda aqui da live, tá? Mas então 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25 e aí uma pausa maior de 15 a 30 minutos, que aí é como se eu tivesse terminado um ciclo de... eu terminei um ciclo de 1 hora e é como se eu tivesse terminado uma atividade. E uma coisa muito legal, troca a atividade depois. Não permanece naquela atividade, porque a gente consegue focar quando a gente muda uma atividade. Por quê? Porque o meu cérebro desliga daquela e aí ele fala, agora eu tô pronto pra recomeçar. Se você eu tenho um projeto, eu quero ficar o dia inteiro fazendo projeto, a chance de não dar certo é muito grande. Porque eu vou fazer essa 1 hora mesmo com o método Pomodoro. Eu vou fazer 1 hora de concentração. A hora que eu voltar, o meu cérebro já tá cansado daquele assunto. Então, o foco dele não vai ser o mesmo. Agora, se eu puder, então agora ao invés de eu continuar o projeto, sei lá, pra quem tá no trabalho, no corporativo, eu vou ver 1 hora de e-mail. Ou até nós mesmo que somos empreendedores. Agora eu vou olhar os meus e-mails ou vou fazer uma proposta. Vai lá, faz o orçamento, a proposta, sei lá. Aí faz 1 hora de método. Aí para, os 30 minutos finais. Aí vai lá e faz, sei lá, cotação. Entende? Ou faz uma reunião. Então, agir estrategicamente também para captação do cérebro, para que o cérebro consiga mais rápido captar e captar com consistência, sabe? Porque não tem vezes que a gente faz uma coisa e eu falo, gente, eu não lembro uma palavra do que eu li naquele livro, ou meu Deus, parece que eu nem tava naquela reunião porque eu não lembro nada. Não tem? Lógico, o cérebro desligou, falou, chato, não vou, não quero. Ele até capta, porque às vezes você vai dormir, vai descansar, e ele vai trazer de volta. No outro dia, ele vai só falar, nossa, caramba, agora eu lembrei o que foi falado. Mas ele precisa de descanso, ele precisa sair daquele tema. Então, para finalizar, né? Método Pomodoro é um método que ajuda muito para ter 1 hora de foco, de concentração. Mas mais importante do que qualquer método é o descanso para que o cérebro consiga absorver aquilo. Então, mesmo que seja descanso do assunto, tá? Não só o descanso do dormir, nem que seja o descanso do assunto. Então, tratei um assunto, para esse assunto, vai tratar outro. Dá um tempo, de repente vai tratar outro, aí você volta com o primeiro assunto. Senão, não adianta, você tá jogando contra e o que a gente tem de mais poderoso é o que tá aqui dentro, é o cérebro. Ele não vai te ajudar. Tá bom, gente? Então, essa aqui foi a fatia do desenvolvimento intelectual. E agora vou falar de novo, falei lá no começo, mas vou recapitular. Nós temos o projeto Mentalize e Realize. Vai estar como colaborador, a página Mentalize e Realize vai estar como colaborador aqui dessa live. Vocês podem entrar, eu já vou colocar essa live agora. Então vocês podem entrar lá na Mentalize e Realize, seguir a gente, interagir com o conteúdo, tá? Porque é bem bacana, modéstia à parte, mas viu, bem gostosinho assim para te ajudar a passar os dias. E lá na bio tem o link para você fazer parte da comunidade Mentalize e Realize, que é terapia mais mentoria por R$67. Travou? Trava tudo o pensamento ou eu travei? Alguém me dá um sinalzinho. Eu tô travada? Me falem, vocês estão me vendo? Alguém me dá um sinal? Será que eu travei mesmo? Bom, eu vou falando aqui, daí vocês me dão um sinal se eu travei. Aqui não travou, a Flá falou. Acho que a Rai falou que trava tudo o pensamento. Tá. Trava tudo o pensamento, é isso mesmo. Então, obrigada, pessoal. Acho que a Rai colocou trava tudo do pensamento. E daí trava, né, a hora que a gente começa a ficar muito tempo numa coisa só. E aí eu achei que era da live.
Então, a Mentalize e Realize, tá? A gente vai fazer entradas quinzenais. Hoje, por exemplo, é um dia de Mentalize e Realize. E hoje é o primeiro dia, assim, a primeira fatia que a gente vai olhar, então dá tempo de você entrar. Mentoria mais terapia por R$ 67 por mês, gente. Onde você vê isso? Porque isso é uma causa pra mim e pra Flavinha, Flávia Dutra, que tá aqui. Né? A gente quer expandir esse autoconhecimento. A gente aprende muita coisa todos os dias, a gente tá numa pós-graduação, a gente atende muita gente e conhecimento guardado serve de nada. Né? Então, esse conhecimento a gente quer agora expandir, quer que vá para o maior número de pessoas. Então, comuniquem as pessoas, falem com os amigos, com a família, entrem para Mentalize e Realize. E lá a gente vai trabalhar hoje mão na massa. Quem está com a gente vai agora desenvolver a sua fatia pessoal. Né? Então a gente vai trabalhar o intelecto, vai trabalhar tudo que a gente abordou nas lives anteriores, mas com exercícios. Agora não é mais, a gente não vai falar, não vai ficar falando à noite. Agora a gente vai olhar para você, vai sentar e vai debruçar na sua vida. É um grupo, o grupo já tá com 20 pessoas. E aí, mesmo ali, o grupo se ajuda muito, gente. Tá acontecendo uma coisa linda no grupo de WhatsApp, que é um grupo de membros exclusivo. O pessoal se ajuda, uma dá dica pra outra. Tem um monte de empreendedor ali, tem um monte de gente que ali mesmo já tá se encontrando, já tá fazendo outros grupos, né? Porque sozinho é aquela história de sempre. Sozinho a gente vai. Mas junto a gente vai longe, a gente vai muito mais longe. E é isso que está acontecendo na Mentalize e Realize. Ela é uma comunidade, mais que uma comunidade, ela é um grande movimento pra gente passar aí por esses dias, né, de desafios e também para comemorar os bons dias. Então, clica no link, entra na Mentalize e Realize. Quem não assistiu a live inteira, volta lá na live, assiste ela desde o começo. Aqui a gente falou do desenvolvimento intelectual, mas se você voltar na Mentalize e Realize, tem todas as lives e a gente sempre vai trazer todas as fatias da roda da vida também, para que mesmo quem não tá na Mentalize já comece a mudar um pouco aí ou refletir. E a gente espera vocês, tá? Não tem tempo para entrar não. Sentiu no coração? Vem pra Mentalize com a gente. Tá bom? Pessoal, desejo, esse dia, pelo menos aqui onde eu tô, o dia tá lindo. Então eu desejo que vocês façam um bom dia. Não que vocês tenham um bom dia, tá? Eu desejo que vocês façam o seu bom dia. Um beijo, fica com Deus, uma ótima semana.